Aí tá gravando, beleza. Ó, o que eu vou mostrar hoje para vocês, tá? Hoje a gente vai ver os principais blocos de argumentação que os alunos utilizam no Enem, tá? Como assim principais blocos de argumentação? Argumentação. Quando a gente fala em bloco de argumentação, a gente está falando especificamente... A letra tá pequena ou tá boa, pessoal, para ver? Eu vou ampliar isso aqui. Acho que agora vai ficar legal. Deixa eu pegar logo aqui. Pronto. Vamos lá. Bloco de argumentação nada mais é do que uma estratégia que você realmente desenhou para trabalhar uma determinada linha de raciocínio de um tema A ou B, tá? Como assim estratégia? As principais estratégias são essas aqui, ó. No 1, a maioria dos candidatos que estão se submetendo ao Enem gostam de falar sobre a negligência do Estado ou do governo, tanto faz. Esse é um bloco, tá? Ou seja, eu trabalho toda a minha visão sobre aquele problema lá que é o tema, tipo invisibilidade do trabalho de cuidado, tipo invisibilidade e registro civil garantido da cidadania, manipulação do comportamento do usuário. Eu trabalho sempre na perspectiva de que há uma negligência, tá? Do Estado propriamente dita. Claro que eu vou ter que desenhar, para quem está lendo, desenhar na perspectiva de você realmente contornar todas as ideias, né? A perspectiva do que eu entendo por negligência do Estado ou do governo naquele problema que está sendo demonstrado ali. Então eu tenho que entender quando eu vou trabalhar isso. Uma outra questão que o pessoal usa muito são as raízes históricas. É um argumento categórico esse, tá? Como assim categórico? Geralmente, quem trabalha raízes históricas vai buscar em livros de história ou naquela concepção do repertório de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, né? Para tentar explicar alguma coisa com relação ao comportamento humano, comportamento brasileiro, alguma coisa assim. O terceiro é a apatia social. A apatia social. Tá, o que se quer falar quando a gente pensa em apatia social? É a incapacidade da sociedade brasileira de fazer alguma coisa, de empreender alguma coisa, entende? De mudar alguma coisa. Esse é o terceiro nível de argumento. O quarto fala sobre ineficiência educacional. E aí está a questão, por que a gente vai trabalhar a ineficiência educacional? Porque quando você quer mostrar que o problema em foco nada mais é do que um problema que nasce da perspectiva educacional brasileira que não está bem formada para aquele fim, determinado fim. E o último, existem mais, tá? Eu estou colocando esse aqui porque eles são os mais encontrados no Enem. É influência midiática. Se você for ler as redações de nota 1000 do Enem, uma hora ou outra, você acaba encontrando esses 5 blocos de argumentação. Diego, por que você está chamando isso de bloco de argumentação? É porque a argumentação de uma pessoa depende especificamente da unidade que ela quer dar naquele parágrafo. Então, se eu falo que o problema é da negligência do Estado, eu estou dizendo que a unidade desse parágrafo vai se comprometer com a perspectiva de mostrar qual é o nível de negligência. Se eu digo que o problema se deve a raízes históricas, então necessariamente eu vou falar sobre um problema que está ligado à nossa cultura, à nossa formação cultural, tá? Os nossos hábitos. Se eu quero falar sobre a apatia social, eu estou dizendo que por algum motivo eu tenho que traduzir para o corretor o que eu enxergo sobre essa apatia social. O que faz com que a sociedade brasileira não consiga agir para resolver esse determinado problema? Quando eu falo na ineficiência educacional, eu estou mostrando para quem vai corrigir que há uma discrepância entre aquilo que a gente deveria ser enquanto nação na nossa formação e aquilo que a gente é. E quando eu falo de influência midiática, eu falo como todo o comportamento do século atual, ele é moldado por aquilo que a mídia realmente circunscreve. E aí é que está a grande questão.
Se eu sei que isso é um bloco de argumentação, ou que são blocos de argumentação, e eu sei que eu vou trabalhar repertório cultural, eu já tenho que pensar bem antes os repertórios culturais. Por exemplo, se em algum momento o meu parágrafo de argumentação estiver falando sobre negligência governamental do Estado, eu posso usar Thomas Hobbes ou os contratualistas. Aí eu estou falando de Jean-Jacques Rousseau, estou falando de John Locke, tá? Na negação dos direitos, no caso de John Locke. Ou eu posso usar aqui a ideia do Bauman, tá? Zygmunt Bauman. Com qual teoria? A teoria das instituições zumbis, dizendo que o Estado não está funcionando. Se eu quero falar sobre raízes históricas, então, inevitavelmente, eu vou buscar Sérgio Buarque de Holanda. Porque no seu livro Raízes do Brasil, ele fala sobre o homem cordial na perspectiva brasileira, que nada mais é do que aquele que aceita absolutamente todos os desmandos, todas as perspectivas de corrupção. Ele não se indigna com isso, tá? Ele não fica indignado, ele só aceita. De Holanda. Esse é o mais usual, tá? Ou, se eu quero ir além, eu também posso usar o Raimundo Faoro, né? Vou colocar Faoro, porque ele escreveu um livro chamado Os Donos do Poder. No Brasil, ele explica como é que o poder no Brasil ele se configura, tá? Se eu quero falar de apatia social, aí eu posso falar especificamente de correntes ideológicas, tá? Deixa eu só trazer isso para cá, que eu estou dando espaço demais aqui. Eu posso usar um sociólogo aqui, posso usar o Durkheim. Durkheim. Tá? Diego, qual? Ou a teoria do organismo social, ou a teoria do fato social, certo? Que é dotado de exterioridade e tudo mais. São teorias específicas relacionadas a Emile Durkheim que casam muito bem com essa ideia da apatia social. Tá, a ineficiência da educação. Geralmente, o pessoal utiliza Vera Maria Kandal, tá? Maria Kandal. Por que utilizar Vera Maria Kandal? Porque ela criou uma teoria chamada de escola tecnicista. Essa teoria fala que o Brasil não prepara os seus alunos para a vida em sociedade, prepara mais para a vida técnica, né, laboral. E aí isso deixa muito a questão da cidadania esvaziada. Se eu quero falar de influência midiática, eu posso falar de Han Jonas, tá? Aqui assim, ó. Que fala sobre a ideia da responsabilidade, né, coletiva. Ele tem uma teoria que fala sobre isso. E a influência está quebrando essa perspectiva, né, de autonomia. Ou, se eu quiser nessa perspectiva também, eu posso citar a escola de Frankfurt. Sem ser teoria, né? Era um objetivo. Frankfurt, certo? Tá, se estiver faltando alguma coisa aqui, relaxem. Tá faltando. Certo? Vamos lá. Beleza, isso aqui foi só uma demonstração, pessoal, do que é trabalhar de verdade um bloco de argumentação. Agora eu vou mostrar isso aqui na prática, beleza? Como assim na prática? Vou mostrar como determinadas pessoas fazem isso meio que intencionalmente e na perspectiva do que eles querem trabalhar. Veja bem, Djamila Ribeiro, que é essa pensadora brasileira aqui, ó, ela tem a seguinte ideia. De acordo com a pensadora brasileira Djamila Ribeiro, o primeiro passo a ser tomado para solucionar uma questão é tirá-la da invisibilidade, ou seja, qualquer tema do Enem que fale sobre invisibilidade, é lícito a pessoa utilizar Djamila Ribeiro porque ela faz uma observação com relação a isso. Ah, tá bom, Maria Clara, tá bom, sem problema. Depois você pega a aula gravada, tá?
Então, nessa perspectiva aqui, é interessante quando o tema fala sobre invisibilidade, a gente utilizar a perspectiva de Djamila Ribeiro. Aí, a partir disso, eu trago o tema. Porém, no contexto atual do Brasil, as mulheres enfrentam diversos desafios para que seu trabalho de cuidado seja reconhecido, gerando graves impactos em suas vidas, como a falta de destaque. Agora vem as teorias. Nesse sentido, essa problemática ocorre, primeiro argumento, em virtude da omissão governamental. Então, esse é um primeiro bloco argumentativo. E o segundo bloco argumentativo é a influência midiática que eu acabei de colocar nessa folha do Word aqui. Tá? Agora, vamos ver como é que os repertórios culturais eles são escolhidos para essas duas temáticas. Veja bem, se a gente olhar para omissão governamental, a gente vai achar isso aqui como repertório cultural. Daqui até aqui. Segundo John Locke, as leis fizeram-se para os homens e não para as leis. Certo? Ou seja, aplicação, algo tem que ser feito. E aí ele constrói um parágrafo em cima disso. Dessa forma, em primeiro plano, é preciso atentar para o descaso estatal em relação aos obstáculos enfrentados diariamente por mulheres que trabalham como cuidadoras. Aí ele traz a lei, porque ele quer abordar a questão legislativa. No entanto, a inércia governamental direcionada a tais pessoas não cumpre como previsto na Carta Magna, visto que a falta de investimento em políticas públicas. Ao utilizar a Carta Magna, ele está fazendo frente a essa questão da lei. Ele vem, visto que a falta de investimento em políticas públicas causa dificuldades no âmbito profissional desse setor, como a desvalorização salarial. Isso contribui para que suas necessidades sejam cada vez mais negligenciadas. Dá para perceber que esse parágrafo ele não está tão preenchido assim. Ele é um parágrafo até breve, que tem uma linha de raciocínio toda construída em cima da perspectiva de leis, e quando ele pensa na lógica da lei, porque ele está falando de omissão estatal, ele está falando da Constituição. Então, fecha a ideia. É um bloco argumentativo. Fica fácil de lembrar depois disso. No outro, quando ele fala da influência digital, ele traz um repertório que não é tão comum. Olha o repertório. Para Chimamanda Adichie, mudar o status quo, o estado atual das coisas, é sempre penoso. Então, quando ele está falando aqui dessa perspectiva da influência midiática, ele trouxe a influência midiática para tratar a perspectiva de que mudar as coisas é algo penoso. Então, a gente precisa de uma atuação mais expressiva de um órgão que consiga fazer isso. E qual é o órgão que consegue fazer isso hoje? Na verdade, é a grande mídia. Ela que consegue fazer isso hoje, mudar a opinião. Aí ele continua a ideia. Essa conjuntura pode ser observada no papel que a mídia possui na luta diária de mulheres que exercem o trabalho de cuidado doméstico, uma vez que ela auxilia no fortalecimento de uma mentalidade social machista no país. Então, na verdade, a mídia aqui está influenciando uma mentalidade machista que dificulta o reconhecimento do trabalho de cuidado exercido por mulheres. Diante do exposto, as mulheres perdem a voz na busca por direitos profissionais na área de cuidado, ao ser propagada a ideia de que essa função é sua e somente sua obrigação. Então, fechou o bloco de unidade, que a gente chama de unidade argumentativa, a partir do repertório cultural. E aí, as outras pessoas sabem disso no Enem, fazem a mesma coisa. Olha essa outra redação. Logo, tanto a inefetividade das leis. Um argumento, outro argumento. Escassez de investimento na educação. Ou seja, ele veio para a área da educação e veio para a área legislativa. Está muito claro na cabeça dele, veio treinando essas duas perspectivas para o Enem, antes mesmo de estar na redação. Quem é que ele usa como repertório cultural para a perspectiva de leis? É claro que o outro repertório possível para lei é o Gilberto de Menstein. Está aqui, ó. E ele usa. Quando ele fala que as leis estão só no papel, elas não são realmente efetivadas na prática. Então, como ele sabia que ia falar da inefetividade das leis, ele aproximou isso do repertório que ele mais usava. Qual era o repertório? Gilberto de Menstein,
na questão do cidadão de papel. E ele constrói todo o argumento dele. A partir disso, tal tese pode ser comprovada por meio da má aplicação das leis trabalhistas femininas, uma vez que tais documentos não garantem efetivamente os direitos fundamentais da mulher. Fechou a ideia da lei. E é só continuar. No final, logo, tal insuficiência do sistema legislativo promove a exploração exagerada da população feminina no país. Então, ao falar de não cumprimento das leis, ele pensa em Gilberto de Mestai. E aí, nesse parágrafo, ele fala que a insuficiência do sistema legislativo promove a exploração exagerada da população feminina no país. Então, olha como ele parte para o argumento a partir de algo que ele já veio trabalhando com certeza. E o outro é, na verdade, a questão da educação. E aí, pensando na educação, olha só o que é que ele olha. Ele usa aqui, ó. O filósofo esloveno Slavoj Žižek afirma que os políticos liberais modernos priorizam interesses mercadológicos e menosprezam atitudes que beneficiem a coletividade, ou seja, a educação não é prioridade nesse caso para resolver o problema que a gente está vendo aqui. Então, quando fala dessa perspectiva da educação, é esse repertório que ele deve ter treinado durante o ano todo. Então, está tudo estruturado dentro dessa abordagem que ele está fazendo aí agora. É isso que a gente chama de bloco temático, quando o candidato ele já vem treinando na preparação dele blocos específicos de argumentação. E a gente percebe isso quando a gente olha o final da introdução de todos os alunos. Essa questão é influenciada pelo sistema capitalista, que seria o primeiro argumento desse cara, esse aqui é autônomo, e depois a manutenção da visão patriarcal. Ou seja, são duas perspectivas muito reconhecíveis, mas aí ele fez os argumentos diretamente para esse tema. Não foi algo pré-fabricado. E ele usa lá, ó, Karl Marx, porque ele está falando de capitalismo. Consoante a tese do sociólogo Karl Marx, os donos da produção no capitalismo possuem como fim o maior lucro possível. E ele puxa o tema. O outro repertório, quando ele fala especificamente da visão patriarcal, se a gente for ler aqui, ó, ele fala do período colonial brasileiro, aí já é um repertório mais denso, porque ele está trabalhando uma perspectiva histórica e dentro dessa lógica. Como é que se treina para a redação do Enem, então? Você tem que encontrar quais são os argumentos que você trabalha melhor na preparação para o Enem. Se você trabalha melhor em visibilidade, é uma coisa. Se você trabalha melhor, por exemplo, a ideia da negligência governamental é outra. Se você trabalha melhor a apatia social, então sua tendência é outra. Você vai ver qual desses argumentos o tema ele permite aparecer. Quando casar, é só você trabalhar a estrutura de acordo com o que a gente está vendo aqui. Agora, eu vou mostrar uma redação aqui, especificamente, que fez isso e trabalhou muito a perspectiva do texto pronto. Como assim o texto não é o texto todo pronto? São blocos de informações pré-fabricadas. Esse tema é o tema do estigma associado às doenças mentais no Brasil. E você vai ver que a pessoa que fez essa redação aqui, ó, ela foi autônoma, mas a de baixo não. Essa que falou de Inês da Silveira, repertório próprio para o tema que é o primeiro, foi autônoma até o final. Agora, essa segunda redação, aqui ó, dessa moça, ela não é autônoma. Ela até começa autônoma porque ela fala de coringa e tudo mais, né? Aí traz para o tema. Quando ela vai escolher os argumentos dela, olha quais são os argumentos que ela escolhe. Negligência governamental, especificamente, e discriminação desta classe por parcela da população verde e amarela. Então, são os dois argumentos que ele vai trabalhar. Diego, mas como é que eu acho, por exemplo, um parágrafo modelo pré-fabricado? Esse aqui, ó. Ele destaca o início e ele destaca o fim. O que significa? Que toda vez que ele treinou para o Enem, ele treinou os mesmos blocos, tanto no início quanto no fim. De fato, a única coisa que é autônoma aqui no texto dele de verdade é esse trecho aqui, ó, que traz o repertório social, que é onde ele trabalha. Tá, Diego, qual é a parte que é para fabricar daí? Vamos ler. Nessa perspectiva, acerca da lógica referente a... Aí eu sempre boto o tema ali, né? Alguma coisa do tema. Transtorno da mente
É válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal nesse caso. Aí ele fala o que ele tem que falar sobre a questão das doenças mentais e aqui embaixo ele cai num outro bloco de informações. Esse quadro de inoperância das esferas, tá vendo? Negligência, aspecto supracitado, omissão estatal e inoperância das esferas de poder. É a mesma coisa, só que ele foi dando sequência. E aí ele meio que faz o final e o início do mesmo jeito, ou seja, não tem como no treino dele ele errar o início nem o fim. Aí olha o quadro pronto. Esse quadro de inoperância das esferas de poder exemplifica a teoria das instituições zumbis do sociólogo Zygmunt Bauman. Tá vendo como é genérico? Serve para qualquer coisa que ele colocar no meio. Que as descreve como presentes na sociedade, mas que não cumprem seu papel com eficácia. E aí fecha. Desse modo, é imprescindível que, para a refutação da teoria do estudioso polonês, que teoria das instituições zumbis, essa problemática seja revertida. Que problemática? A problemática dos estigmas associados às doenças mentais. Ela até poderia ter colocado isso aqui. Dos estigmas seja revertido. Tá? Mas qual é a grande lógica? O que é autônomo de verdade nesse parágrafo é a parte do meio. Quando ele fala, segundo a OMS, o Brasil é o país que apresenta o maior número de casos de depressão da América Latina. E, mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos das doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes. Isso acontece pela falta de investimento público em centros especializados no cuidado para com essas condições. Consequentemente, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para a sua progressiva marginalização perante o corpo social, ou seja, isso é a introdução especificamente. E aí, dentro dessa lógica, desculpa, é o argumento, né? Aí ele só fecha com algo que é pré-fabricado. Isso aqui ele coloca em qualquer tema que possibilite falar sobre negligência governamental. É isso que a gente chama de texto pré-configurado, não redação modelo pronto. Por quê? Porque ele escolhe dois pontos do argumento para reforçar. Quais são os pontos? Início dele e final dele de argumentação, tá? E aí ele simplesmente tenta se manter dentro do parâmetro que o início e o fim do parágrafo estão mostrando. O que é que está mostrando? A omissão estatal, o quadro de inoperância, a negligência governamental. Aí vamos ver qual é a negligência? Aqui, ó. A negligência é essa, ó. Isso acontece pela falta de investimento público em centros especializados no cuidado para com essas pessoas. Ou seja, isso aí é nada mais nada menos do que a ideia dele sobre o que ele está chamando de negligência. O que é a negligência? É não se fazer investimento público para a construção de centros especializados no cuidado para com essas pessoas, essas condições. Isso seria específico para o tema e, ao mesmo tempo, é uma linha de repertório social muito válida. Tá? Para fazer isso aqui especificamente, eu não posso deixar a ideia embrionária. Toda vez que eu afirmar alguma coisa, eu tenho que concretizar. O que foi afirmado que teve que ser concretizado? Ele dizer que as doenças mentais não são, a maioria das vezes, né, eficazes. Os tratamentos, ó, isso aqui. Foi isso que ele falou. Se ele tivesse parado aqui, ele não tinha dito nada. Então, para comprovar o que ele está dizendo, ele abre esse período aqui. Ó, e ele comprova. É o que a gente chama de sustentação da ideia. Beleza? Essa é a lógica da aula de hoje. Entender que há uma pré-configuração, sim. Nem toda redação é 100% fiel à mente de quem está escrevendo, né? A pessoa pode configurar, né? Pré-configurar o início e o fim do parágrafo. Ou seja, isso aqui é pré-configurado. Só colocar o teminha ali. Isso aqui também é pré-configurado. Até que ele fala no genérico, ó, problemática. Ele não fala que é, na verdade, aqui a perspectiva sendo trabalhada dos estigmas. Ele não fala isso, tá? Por isso que é, de fato, ou que são, de fato, os dois parágrafos especificamente, aqui nesse caso, pré-fabricados. Foram fabricados antes da redação do Enem em si. O cara só fez colocar isso aqui e trabalhar a partir do meio, de forma mais tranquila, desenvolvendo as questões sociais que se entende, ó, que a gente chama de repertório social. Esse foi o verdadeiro trabalho dele para esse parágrafo. É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? França, você é a representante, o pessoal vai ver depois na aula gravada. É isso que eu quero mostrar, ou seja, você pode trabalhar sim informações pré-configuradas, não há problema nenhum, desde que o link de informações ele fique realmente homogêneo. É possível fazer isso, tá? Então, Diego, eu posso gravar alguns repertórios que são importantes para vários temas, ou associar alguns temas,
e vir aqui utilizar essas coisas pré-configuradas, é possível, tá? Não tem demérito nenhum. Tenho 3 tipos de forma de fazer a redação. Primeiro, totalmente autônomo. Você não pega nada de ninguém, você faz com as suas ideias. É difícil esse. Controlado por essa perspectiva aqui, tá? Quando a gente está falando na perspectiva de eu estou argumentando, mas a minha argumentação ela é pré-configurada. O que é isso pré-configurado? Não estou todo autônomo. Eu tenho trechos que foram ensaiados antes. E tem o terceiro tipo que é o condenável. Qual é o terceiro tipo? Você pegar toda uma redação feita e só tentar preencher os espaços com blocos temáticos. Esse é o pior que tem. Esse é o que é o condenado, tá? Esse método de fazer redação. Quando você pega uma redação quase toda pronta, só faz preencher os espaços vazios. Mas esse aqui que eu estou mostrando para vocês aí depois na gravação e para você, Francis, não é condenado, tá? Porque eu só trabalho, eu só pré-configuro ideias-chaves. Nesse caso, início e fim. Ficou claro isso? Eu consegui passar essa ideia? Beleza. Quando eu estiver corrigindo a redação amanhã, eu vou perguntar se há noção do que se há ou não pré-configuração na sua redação.